Agora, Elivaldo, nós temos aqui informações a respeito do processo no Tribunal Superior Eleitoral da julgamento da chapa Dilma Temer. O processo foi aberto em 2014 pela coligação Muda Brasil, era encabeçada pelo PSDB. Exatamente. Então, o PSDB era o grande patrocinador da ação, né? As acusações, abuso de poder econômico e político e uso de pronunciamentos oficiais para promoção pessoal na interpretação lá do PSDB. Isso aqui é o que está o que motivou o início da ação, né? Foram esses dois assuntos. E aí vieram os desdobramentos desse caso. Vamos ver as próximas informações aqui para nós? Temos as mais informações? Aqui está. O processo hoje ele possui 8.536 folhas. São 29 volumes e 56 depoimentos que foram incluídos lá no processo. E como é que vai se dar essa votação? Nós vamos ver aqui a informação. São 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral que decidem. Só em caso de empate haverá o voto do presidente Gilmar Mendes, caso fique 3-3 em favor e contra a cassação da chapa Dilma Temer. Bom, mas para detalhar um pouco mais, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, do William Guimarães, advogado com larga experiência em direito eleitoral. Olá, tudo bom, e que vai nos ajudar a compreender um pouco o processo. Bom, doutor William, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como nós vimos, esse processo começou por causa do abuso de poder econômico e foi isso que o provocou, né? O PSDB alegou que, inclusive, se usou pronunciamentos oficiais para promoção pessoal da presidente Dilma Rousseff à época e que isso seria um uso indevido. Hoje, as denúncias são muito maiores do que essas. O que é que o senhor acredita que deve acontecer? Só deve ser considerado isto que faz parte do início da ação ou os outros assuntos que se juntaram a esse processo no decorrer desse período? Bom, eu acho que esse será realmente o grande tema em debate no julgamento que se inicia hoje. Já está anunciado pela imprensa, né, que a defesa do presidente Michel Temer, que inclusive tem aqui um advogado formado no Piauí, que é o nosso colega Marco Vinícius Furtado Coelho, em artigos que ele escreveu, os outros advogados também, que será apresentada uma questão de ordem justamente para que o tribunal decida se é possível ou não se acrescer argumentos novos, provas novas no curso do processo. No caso, as delações recentes aí ao Odebrecht. Ali do quadro nós vimos, o argumento inicial era propina da Petrobras, abuso de poder econômico e pronunciamentos. Surgiu no curso do processo a delação da Odebrecht. Posteriormente, já em abril, naquele momento que o processo foi pautado inicialmente, o Ministério Público solicitou a oitiva dos marqueteiros da campanha que também haviam realizado uma delação premiada. Então, provas, argumentos mesmos novos foram trazidos para o bojo dos autos. O processo eleitoral permite esse tipo de... Bom, a jurisprudência que se tem formado até hoje se diz que não. As ações eleitorais, diferente dos outros ramos do direito, elas são delimitadas pela legislação. Só aquelas cabem num prazo geralmente muito exíguo. Você tem ações que só podem ser ajuizadas até a diplomação e 2 outras que podem ser ajuizadas depois da diplomação. Mais uma com 3 dias, que é o recurso contra expedição de diploma, e outra com no máximo 15, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Por que é assim? Porque se tende a preservar os mandatos, a vontade expressa nas urnas. Então, essas ações, elas são geralmente ajuizadas com indícios fortes, provas pré-constituídas, ou pelo menos indícios. Se a justiça quisesse passar a mensagem de que ela não tem nenhum interesse de interferir no que as urnas disseram, né? Só interfere em casos graves, em casos gravíssimos. Essa é a realidade da jurisprudência da Justiça Eleitoral. Então, você hoje admitir que argumentos novos, provas novas sejam anexadas no curso do processo, significa agredir um princípio de processo, que os argumentos têm que estar apresentados na petição inicial. Então, se a questão de ordem for acatada, se essa questão de ordem da defesa do presidente Michel Temer for acatada no plenário lá do TSE, o que muda no curso do julgamento? Do meu ponto de vista, eu acho que muda muito. Se for acatada a questão de ordem que será apresentada, essa ação ficará praticamente inviabilizada, esvaziada, porque os grandes fundamentos, os grandes argumentos surgiram no curso do processo. Então, esse é um ponto que, para mim, será crucial no julgamento desse feito. Será apresentada essa questão de ordem, os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão se debruçar, vão decidir essa questão,
E a partir daí nós teremos uma clara orientação da Corte qual caminho efetivamente será seguido. Doutor William, o senhor é um estudioso do direito eleitoral, portanto o senhor está nos emprestando aqui seus conhecimentos técnicos para que nós possamos compreender esse processo. O senhor não tem lado, né, nem contra nem a favor, esse processo não é parte dele, nem absolutamente nada disso, mas pela experiência que o senhor tem, o senhor acredita que diante de toda essa pressão sobre o TSE, que se costuma se formar, eles vão ceder a essa pressão e não aceitar essa questão de ordem, ou eles têm que analisar isso de maneira fria, técnica, e sendo técnicos e frios, têm a obrigação de aceitar essa questão? Olha, nós que somos da área jurídica, esperamos sempre que o julgamento seja o mais técnico possível, né? Isso inclusive, é um princípio que é fundamental no Brasil, que é o devido processo legal, né? Nós procuramos, eu sempre digo isso, o que nós procuramos é segurança jurídica nesse país. Precedentes sejam aplicados. Eu vou lhe dar um exemplo. A tese, por exemplo, de cisão da chapa, do meu ponto de vista, é uma tese frágil. Por quê? Porque a jurisprudência que nós temos consolidada ao longo de anos, hoje no país, diz que a chapa é una e indivisível. Ou seja, separar, aquela ideia de separar a responsabilidade de Michel Temer para cá, a responsabilidade de Dilma para lá, isso não... Nós podemos separar quanto à aplicação da inelegibilidade, porque é uma pena pessoal. Se eu pratiquei ilícito, eu respondo pela inelegibilidade. Se eu não pratiquei, eu não respondo. Mas quanto à cassação, se os fatos ficarem provados, o julgamento é conjunto. Até hoje a jurisprudência é nesse sentido, de que presidente e vice-presidente são eleitos em conjunto. Se houve uma contaminação durante as eleições que agrida a normalidade e legitimidade do pleito, ambos serão cassados. A inelegibilidade é pessoal, depende da culpabilidade de cada um. Mas, voltando ao ponto do questionamento, nós esperamos sim que o julgamento seja o mais técnico possível, né? Inclusive, o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, em uma entrevista, disse isso: olha, o TSE é um órgão do Poder Judiciário, aqui nós julgamos matéria jurídica, nós não vamos resolver questão política aqui dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que se aguarda efetivamente é que isso ocorra, né? Agora, doutor William, outra polêmica que surge já pós-julgamento e projetando resultados. No caso da cassação da chapa Dilma Temer, há duas interpretações. Uma de levar em conta a Constituição, no caso, a sucessão pela via indireta no Congresso Nacional, e outra interpretação de uma resolução do TSE que estabelece um pleito direto, como que aconteceu recentemente numa decisão que cassou o governador do Amazonas e que hoje lá está acontecendo exatamente já o início de uma campanha eleitoral. Isso. Em 2015, Elivaldo, por conta de uma reforma na legislação eleitoral, se alterou o artigo 224 do Código Eleitoral. O artigo 224 do Código Eleitoral, na redação atual, diz que sempre haverá nova eleição no caso de cassação da chapa, no caso aí da chapa de presidente, vice-presidente, governador e vice, prefeito e vice. Mas, se essa cassação ocorrer nos últimos 6 meses do mandato, a eleição nos últimos 6 meses do mandato seria apenas indireta. Nas outras hipóteses, nos 3 anos e meio de mandato, sempre eleição direta. É o caso de Michel Temer. Por outro fundamento, o artigo 81 da Constituição Federal diz que, havendo vacância na segunda metade do mandato, nós teremos eleição sempre indireta. Agora, quem defende, por exemplo, a aplicação do 224, e há juristas renomados no país que advogam essa tese, eu aqui cito, para quem advoga na área, José Jairo Gomes, que é talvez o mais festejado doutrinador do país em direito eleitoral, ele diz o seguinte: olha, o 81 regulamenta a questão de vacância, regulamenta no caso de morte do presidente e vice, no caso de renúncia do presidente e vice, no caso de impeachment do presidente e vice. O 224 regula cassação, que não tem como consequência a vacância. Essa é a tese de quem advoga. E ele admite, por exemplo, que os dois sistemas coexistam. E no caso de cassação, aplicaria o 224 com eleição direta. Que é o caso, então, de Michel Temer. Que é o caso, mas há quem entenda que o artigo 224 é inconstitucional. Então, o TSE, se optar pela procedência da ação com cassação do mandato do presidente Michel Temer, terá necessariamente que analisar o 224 à luz do artigo 81 E essa análise acontece quando? Imediatamente depois da cassação? Imediatamente depois ali, enquanto eles julgam,
julga procedente, aí passa-se a análise das consequências. Se a eleição será indireta ou será direta. Quer dizer que já sai dali do julgamento com a palavra se será ou não. Ao final do julgamento, que nós não sabemos se ocorrerá esta semana ou não, tem esse porque há inclusive uma grande crítica da possibilidade de pedido de vista. Olha, isso não é incomum, ainda mais num julgamento histórico, que, aliás, é o primeiro da história do país, que um presidente e um vice-presidente são réus em ações eleitorais, então é por demais natural. Por outro lado, nós todos esperamos que seja o mais rápido possível. O que nós queremos é estabilidade, é segurança jurídica para que o país volte a trilhar o seu caminho. Muita gente não entende o que seria o pedido de vistas, doutor. Nós temos 7 ministros que vão votar, eles vão analisar o processo e vão votar. O que seria, dentro dessa votação, vamos colocar assim, desse julgamento, um pedido de vista? O ministro Herman Benjamin, ele é o relator do processo. Foi ele quem ouviu todas as testemunhas, foi ele quem determinou a juntada de todos os documentos. Tudo passou por ele, mas não passou por todos os ministros do TSE. Nós vimos aqui do quadro que foi apresentado, que foram ouvidas 54 testemunhas. 54 testemunhas, isso demanda um tempo de análise razoável. Então, se um ou outro ministro entender que precisa se aprofundar na análise dessa prova, ele pede vistas, significa o seguinte: olha, eu preciso analisar pessoalmente este documento, essas testemunhas, para formar melhor a minha convicção. Eu estou em dúvida. E é razoável que um ministro, no julgamento desse jaez, havendo dúvida, que ele se aprofunde efetivamente na análise da prova produzida. Tem prazo para devolver o processo? Olha, o prazo legal são 10 dias, né? O prazo previsto no regimento são 10 dias. E nós não acreditamos que nenhum ministro que entenda pela necessidade de ter esse pedido de vista, de aprofundar nessa prova, vá se alongar no tempo demasiadamente, porque o país volta os olhos para o Tribunal Superior Eleitoral. Queiramos ou não, o tribunal está sendo o centro das atenções no país nesses 3 dias. Nós esperamos que, portanto, o julgamento se dê com a máxima segurança e na maior rapidez possível. Tá bom. Doutor William Guimarães, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais desse processo que será retomado hoje à noite. Muito obrigado. É sempre um prazer, Joelson. Muito obrigado. Elivaldo, obrigado a você também, Elivaldo. Pois é, Joelson, se você me permite, Joelson, eu queria só mostrar um registro que nós fizemos de um evento, de um encontro que aconteceu na noite de ontem aqui em Teresina. A cúpula do PTC, que é o Partido Trabalhista Cristão, se reuniu com o vice-presidente da direção nacional, Francisco Holanda Júnior. Ele é, inclusive, pai do prefeito lá de São Luís. E ele veio aqui conversar com a liderança do PTC para consolidar uma candidatura, ter como prioridade do partido no Estado e no Piauí e em mais 5 estados brasileiros, a alternativa de disputar uma vaga na Câmara Federal. E o candidato do PTC do Piauí será esse aí de azul, aí, mais à direita, ao lado dessa senhora aí, que é a esposa dele, inclusive, Marcos Vinícius, que é coordenador de modernização do governo do Estado, foi prefeito de Novo Oriente, aqui do Piauí, e trabalha já no amadurecimento desse projeto de candidatura. Ou seja, para o PTC, em 2018, a prioridade é uma vaga na Câmara Federal. Tá aí então, Elivaldo Barbosa. Obrigado, hein, Elivaldo? Por hoje é só. Por hoje é só, mas amanhã? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, Elivaldo Barbosa. Muito mais, né? E bem mais, hein, Elivaldo? Com o julgamento que será retomado hoje, bem mais.